Bom, pessoal, dando início então ao segundo vídeo da nossa aula de Direito Processual Civil no curso de Perícias Judiciais, vamos falar agora então a respeito do processo civil, tá? Do processo propriamente dito, uma vez que nós já falamos a respeito dos conceitos de direito, os conceitos de processo civil, falamos sobre a trilogia do processo, que é a jurisdição, a ação e o processo, né? Vamos falar agora como é que se desenvolve esse processo na realização do direito material. O processo ele sempre começa por iniciativa da parte. Nós vimos lá que é um direito constitucional, né, abstrato, subjetivo, da parte que entende que o seu direito está sendo lesado. Ela então é que vai dar início ao processo através da petição inicial encaminhada ao juiz. Tá? Uma vez então essa petição encaminhada ao juiz, todos os atos seguintes ali ocorrerão por impulso oficial. É o que se chama de impulso oficial, então, porque o juiz já sabe todos os passos, todo o encaminhamento que ele deve dar a partir desse momento, da petição inicial, e é exatamente isso que ele fará a partir desse momento, então. A petição inicial, o conceito dela está lá na tela número 19, que eu enviei para vocês. A petição inicial é o ato que inaugura o processo, tá? Pelo autor da demanda, onde ele demonstra ali as suas razões, né, através da causa de pedir, e veicula na petição inicial então a sua pretensão com o objetivo então da tutela jurisdicional, ou seja, da composição da lide por parte do Poder Judiciário. O autor ele alega os fatos constitutivos do seu direito, né, e por sua vez o réu o autor alega os fatos constitutivos e o réu vai alegar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O novo Código de Processo Civil, ele dispensou o pedido de citação do réu, mas ele incluiu ali a necessidade do autor dizer, né, fazer a opção, se ele deseja a realização da audiência de conciliação ou não, certo? Então, o que a gente verifica no artigo 334, parágrafo 5º, é que o autor ele deverá indicar, então, na petição inicial, o seu desinteresse na autocomposição, tá? Ou seja, na conciliação. E o réu deverá fazê-lo por petição apresentada 10 dias de antecedência contado da audiência. Muito bem, se o autor ele faz opção pela tentativa de composição, o juiz vai designar audiência. E se o réu, uma vez citado, não se manifestar, significa que ele concorda com essa audiência de conciliação, tá? Então ele deverá comparecer, ele e o autor, tá? Então, agora o não comparecimento aqui, injustificado do autor ou do réu, a audiência de conciliação será sancionado. O que prevê o parágrafo 8º do artigo 334 é que será considerado um ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. E esse valor vai ser revertido para a União ou para o Estado, dependendo se for uma ação que tramita na Justiça Federal ou na Justiça Estadual, certo? Na contestação, então, o réu, por sua vez, ele vai veicular sua resistência ao pedido do autor. Já havíamos falado, né, que a lide ela se consolida exatamente no momento em que há uma resistência por parte do réu ao pedido, à pretensão do autor. O réu ele pode confirmar os fatos constitutivos do direito do autor e negar as consequências jurídicas, né, ou simplesmente negar esses fatos expondo outros fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos do autor, certo? Quando é que o réu pode confirmar os fatos constitutivos do direito do autor e negar as consequências? Por exemplo, quando ele não tiver, ou não quiser, né, não tiver como negar os fatos de tão verossímeis que são, tão incontroversos que são, mas por exemplo, dizer que realmente ele teria causado aquele dano, mas ele discorda aqui das consequências jurídicas. Ele entende que ele não teria causado tanto dano assim e que a pretensão pedida pelo autor se parece mais com uma
um enriquecimento ilícito, então ele discute o valor, ele não nega que tenha causado o dano, mas quer discutir o valor dessa reparação, tá? Então aqui seria uma hipótese então em que ele concorda com os fatos constitutivos, mas nega as consequências. Ou ele pode então negar os fatos constitutivos e trazer outros fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos do autor, que nós veremos na sequência, tá? O prazo de 15 dias terá início então a partir da audiência de conciliação. O réu ele simplesmente vai comparecer à audiência de conciliação, mas não será obrigado a apresentar contestação. Apenas 15 dias depois é que o réu passa a ter obrigação de apresentar a sua contestação. O que pode ocorrer se o réu não apresentar a contestação é a revelia, que é a ausência de contestação, e o efeito é que todos os fatos alegados pelo autor presumem-se verdadeiros, é o que está previsto no artigo 344 do CPC. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, certo? Bom, depois então da petição inicial e da contestação formulada pelo réu, as provas é que deverão ser produzidas no processo. E a prova é um instrumento processual adequado a permitir que o juiz forme o seu convencimento sobre os fatos que envolvem a relação jurídica, objeto da atuação jurisdicional, tá? O objeto das provas são os fatos. Os fatos alegados é que precisam ser demonstrados, provados, para o juiz formar sua convicção a respeito da veracidade deles, né, ou não. O destinatário das provas, claro, sempre o juiz, é ele que precisa formar o seu convencimento, e a finalidade das provas é exatamente essa formação do convencimento do juiz em torno da veracidade dos fatos. Bom, com relação ao ônus das provas, a regra geral é de que o ônus da prova incumbe aquele que alega o fato. Isso desde o direito romano já existe essa assertiva e sempre foi assim. E agora, recentemente, é que a gente começa então a ter algumas exceções. O autor ele tem o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, provar os fatos que compõem, né, que constituem, enfim, o direito alegado. E o réu tem o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, como vimos anteriormente, certo? Bom, o que são os fatos impeditivos? São aqueles fatos alegados pelo réu e que criam um obstáculo à procedência do pedido feito pelo autor, tá? É a chamada exceptio non ad implect contratus. Então, o fato impeditivo seria, por exemplo, o réu alegar que, embora ele tenha assinado aquele contrato, embora já tenha ocorrido o vencimento, alegar que o autor não teria cumprido a sua obrigação dentro do contrato. Ele está executando um contrato que previa lá uma entrega de todos os móveis, por exemplo, de um apartamento, e está executando o contrato para tentar receber. E, obviamente, o réu, nesse fato impeditivo aqui, ele vai alegar exatamente essa circunstância. Os fatos impeditivos, então, que demonstram que não houve o cumprimento por parte do autor. E, por isso, então, ele está impedido de executar esse contrato. Já os fatos modificativos são aqueles que alteram o negócio, a vida entre as partes. Ou seja, exemplo aqui, o pagamento parcial, a compensação, a consignação em pagamento, ou seja, o réu, ele admite que deve, mas não a totalidade. Ele pode, então, nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, alegar que somente parte desses móveis haviam sido entregues, executados. Ele pode alegar, por exemplo, que ele já fez essa consignação em pagamento, ele já depositou em juízo e não deve essa totalidade também aí. Ou os fatos extintivos, são os que tornam improcedente o pedido feito pelo autor. Ele pode, por exemplo,
apresentar um recibo de pagamento, dizendo que já fez o pagamento para o cobrador da empresa, para a esposa do dono da empresa que apresentou o título e ele fez esse pagamento. Nesse caso, então, o réu pode alegar então esse fato extintivo do direito do autor. Já com relação à inversão do ônus da prova, ela excepciona então aquela máxima, né, de que o ônus da prova incumbe a quem alega o fato. Ora, o réu em determinada situação, numa relação consumerista, por exemplo, ele não fica obrigado a comprovar os fatos alegados, com base no artigo 6º do CDC, que prevê que o consumidor, diante da sua vulnerabilidade e hipossuficiência, poderá utilizar-se da técnica, então, da inversão do ônus da prova, de facilitação, né, para a produção do ônus da prova. Então, aí, nesse caso, o juiz determina que a parte contrária, que não tinha alegado fato nenhum, é que vai ter que se desincumbir deste ônus aí. Bom, pela primeira vez, o nosso ordenamento jurídico trouxe, no artigo 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil atual, a hipótese também de inversão do ônus da prova, que diz então que nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa, relacionados também à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput, poderá o juiz, né? Então não é uma regra, é uma exceção, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, ou seja, determinar que apresente todas as provas, não a parte que alegou o fato, e sim a parte contrária. Tá? O juiz, obviamente, diz o parágrafo 1º do artigo 373, que o juiz vai ter que, quando ele fizer essa inversão do ônus da prova, ele vai ter que fundamentar a sua decisão, ou seja, dizer as razões pelas quais ele chegou a essa conclusão de que a parte que alegou o fato não tem possibilidade de se desincumbir deste ônus, certo? Bom, quais são os meios de prova existentes no nosso ordenamento? Existe a produção antecipada de prova, existe a ata notarial, existe o depoimento pessoal, existe a confissão, existe a presunção, e aí não é o único meio de prova que não está previsto no Código de Processo Civil, estranhamente, né? Está previsto no Código Civil, nos artigos 212 e 1597, aliás, o 1597 é aquele que trata da presunção da paternidade, né? E a exibição de documento ou coisa também é um meio de prova, a prova documental, os documentos eletrônicos e a prova testemunhal. Por último, então, vem a prova pericial, que é a última previsão aqui no Código de Processo Civil, lá no artigo 464, mas a impressão que temos é que deixaram por último aqui a prova mais robusta, a prova mais importante, o meio de prova, né, mais importante que pode ser produzido dentro do processo, a prova pericial, então. Segundo Nelson Nery Júnior, só para vocês guardarem este conceito aí, meios de prova são os meios processuais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade de um fato. Tá? Esses são os meios de prova. A partir então de todas as produções de prova através desses meios aí, o juiz então ele vai fazer o saneamento do processo. É como se ele fizesse então uma limpeza no processo, tá? Uma regularização dentro do processo, para daí então deixar o processo totalmente apto para receber a sua sentença. Tá? O artigo 357 diz que o juiz então ele vai resolver as questões processuais pendentes, ou seja, qualquer alegação que tenha sido feita ali de preliminares, né, de legitimidade, de partes, por exemplo, impossibilidade jurídica, ou que tenha sido feito pelo réu, o juiz deve decidir nesse momento aqui. Ele também deve expedir os ofícios que tiver sido requerido pelas partes para algum ente público. Ele também, nesse momento aqui, ele delimita as questões de fato, né, sobre as quais recairá a atividade probatória. Ele precisa, então, dizer
quais são os fatos que precisam ser esclarecidos dentro do processo e especifica quais os meios de prova que ele vai utilizar. Se ele vai se basear somente em testemunhas, se ele vai se basear unicamente nos documentos que já estão juntados no processo, ou se a situação é bastante complexa e ele vai precisar de prova pericial, tudo isso ele decide aqui nesse saneamento do processo. Ele também define a distribuição do ônus da prova, que é o que a gente acabou de ver no momento anterior, né? Se ele entender que é caso de inversão do ônus da prova, ele define nesse momento também, até para dizer se é o autor ou réu que vai ter que se desincumbir deste ônus, né? Ele delimita também as questões de direito relevantes para decisão de mérito, e aí ele designa a audiência de instrução e julgamento. Nesse momento do saneamento aqui, ele já marca, designa, né, ou marca, agenda a audiência de instrução e julgamento. Se o juiz, então, aqui no item 2, se ele definir a necessidade da prova pericial, então aqui diz o seguinte, no inciso 6, se decidir pela necessidade de produção de prova pericial, nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Tá? Então veja que ele está marcando a audiência nesse ato, que geralmente é um despacho, ele está marcando a data para a audiência e já vai decidir que precisa da produção da prova pericial, vai nomear o perito, tudo nesse mesmo despacho, vai nomear o perito e já vai marcar o prazo para a entrega do laudo pelo perito, certo? Esse é o saneamento do processo. Nós paramos aqui então com o vídeo número 2, com 17 minutos, e já entraremos então na prova pericial, tudo aquilo que mais nos interessa nesse nosso curso então, daqui um pouquinho.